Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Boku no Hero, episódio 2 aí da 8ª temporada, a última a princípio, né, e vamos lá porque teve muita coisa aqui, meu Deus do céu, cara, tava chorando que eu tava editando o vídeo, enfim, vamos lá. Lembrando aí, ajudei o canal se inscrevendo, deixando um like, comentário, hype no vídeo, tem aqui livepix.cg/bambam, ajuda bastante o canal, tem aqui os membros, um salve para os membros aí e link da Shopee no comentário, vamos lá. A gente começa aqui então com o All Might aí, com a mãe dele, né, quando ele era criancinha aí, lendo um livrinho ali de super-herói e tal, bem maneiro. E aí ele comenta aqui sobre as origens, né, ele fala sobre a origem dele aqui, né, que ele teve uma vida bem legal aí quando criança e tal, né, e ele já tinha inspiração lá de ser um herói, apesar de não ter poderes, né. E aí a gente vê aqui que o caminho, né, metaforicamente ele que ele trilha, né, um caminho florido, bonito e tal, ensolarado, né. Só que aí de noite, né, o tempo escurece, conforme ele avança ali. E aí quando ele olha pra trás ele vê as luzes, né, que são as inspirações que ele deixou pra trás ali da galera, né. Bem legal. E aí ele fala que isso aí é a coisa mais preciosa, né, que tem ali no caminho dele, né. E aí a gente vê aqui a história do Stain, né. Por que o Stain apareceu de repente lá no campo de batalha, né. Ele estava próximo lá de onde estava o Ida, né, e também o Todoroki. E aí a gente vê aqui que ele acabou ouvindo a conversa lá, né, do All Might, antes de começar a treta toda lá, né. E aí ele vai lá, atrás dele e do All For One, né. E aí ele começa a procurar lá, aparentemente, o sangue do All For One, né. E ele não tem o nariz, né, a gente viu lá no spin-off que ele perdeu o nariz dele e tal. Mas ele ganhou uma espécie de super olfato por causa disso, que é meio bizarro. E ele consegue diferenciar o cheiro do sangue do All Might dos outros sangues, tá ligado? Então ele acaba encontrando ali, né? É meio bizarro isso, né? Mas ele consegue ali encontrar o sangue, né, do All For One e levar com ele ali para quando ele precisasse, né? E justamente quando ele acha, cai ali o momento ali do raio orbital ali do Naval Laser, né? Pois bem. E aí, cara, mó doideira isso daqui, cara, porque pelo amor de Deus. Caraca, né? E aí, tipo, ele tá confiante aqui, né? Tipo, pô, não importa o quão forte seja, né, a pessoa, ele vai conseguir paralisar a pessoa com o sangue dele, né? Da pessoa. E aí a gente vê aqui ele cercando ali junto com o All Might, né? O All For One, que ficou rendido, né? Paralisado e tal. E aí ele fala aqui, né, que ele lembra ali, né, que o All Might não pode ter esquecido, né, de quando ele aparecesse ali, né, quando eles se vissem de novo, era pro All Might ter uma luta com ele, né, até a morte ali, com ele sendo o vilão da história, né. Então depois de acabar aqui com essa história de All For One e tal, né, o All Might ainda teria que lidar com ele. Pois é. E aí, tipo, ele tava de boa, né, dizendo ali que ele chegou e tal, né, dá até uma de All Might ali. E aí a gente vê aqui que quando eles iam acertar ali o All For One, de repente ele explode em sangue, cara. Ele tem uma individualidade que ele consegue jogar pra fora do corpo todo o sangue dele. Isso foi diferenciado. É sangue pra cacete, né? Pois é. E a gente descobre que isso aí era um método de segurança que ele teve ali, desde que ele viu que o Stain fugiu lá da prisão, né, e não ficou do lado dele, né, ele tinha reparado esse detalhe ali e falou, pô, esse cara vai me quebrar em algum momento, então eu vou dar a volta, né, vou ter que dar um jeito de contornar isso daí. E aí ele acabou então pegando, né, uma individualidade que ele consegue jogar o sangue dele pra fora e reescrever o sangue dele por dentro, né, faz o sangue novo, então a paralisia não funciona mais com ele. E aí a gente vê aqui que ele aproveita pra pegar, né, o Stain, com aquelas caras, né, que são super poderosas lá, que tem uma mordida sinistra. E ele fala aqui, né, que ele reescreveu, né, o sangue dele ali, então ele não pode ser afetado. E aí ele também comenta aqui, né, um negócio interessante, que ele fala ali que é assim que ele durou tanto tempo, né, ele sempre dá um jeito de se ocultar completamente, né, não deixar nenhum rastro pra trás, né, que possa prejudicá-lo, é assim que ele faz sempre. E aí ele tritura ali, né, o Stain, dá um mordidão nele e ainda dá uma jogada nele aqui. Joga ele longe, ele atravessa vários prédios ali, o All Might não consegue chegar a tempo. E aí o Stain fica todo arregaçado. Cara, ele é um corpo de humano normal, em teoria, né? Malhado e tal, mas... Cara, ele atravessou vários prédios, sei lá, dezenas de prédios. Então o cara ficou todo arregaçado, tá ligado? Acabou pra ele, já é muito ele tá vivo, né?
E aí, nos seus últimos momentos ali, o All For One joga na cara dele que ele que ajudou a fazer a União de Vilões, fortalecer a União de Vilões, e também o Shigaraki, né? Tipo, o que ele achava ali, a visão distorcida dele de fazer o bem, acabou fazendo mal pra cacete, né? Pras pessoas e tal, né? E o All For One vai querer pegar a individualidade dele também, né? Paralisar os outros é um negócio bem roubado, né? Só com um pedacinho de sangue é muito louco. E aí, o Stan não se abala com isso, né? Ele comenta ali que tudo é um processo, né, falando ali pro All For One, né? E aí a gente vê aqui ele comentando que ele, apesar de não ter tido um ensino superior, né, de herói, etc e tal, né, ele aprendeu a ser heróico com o All Might, né? O All Might ainda é a inspiração dele, tem essa cena bonita que ele tenta pegar, né, a imagem ali do All Might vindo na direção dele ali com as mãos, né? Isso, né, ele ainda vê ali o All Might como símbolo e pede pra ele viver, né? Isso no seu último momento, porque o All For One destrói ele com um socão ali violento, né? E o All Might, nossa senhora, isso aqui chocou o All Might com certeza, né? Mas não dá tempo de ficar chocado não, porque o All For One, logo depois de esmagar ali o Stain, já tira um laser na direção ali do All Might. Só que o All Might é protegido por um último pedaço ali do aparato tecnológico dele, que é o tal do Hércules, né? Lembrando que ele tem uma IA ali, né? Robótica que ajuda ele. E o plot twist interessante dessa parada é que a IA realmente era independente, cara. E tipo assim, o All Might fica chocado, porque ela entrou na frente sozinho, sem comando dele, sabe? E aí a gente vê aqui que ele também inspirou a IA a proteger ele, cara. Olha que louco. Nos últimos momentos aí do All Might também, a gente vê que ele continua inspirando, né? No caso, ele inspirou até uma máquina aqui a proteger ele uma última vez, pedindo pra ele viver também, né? E aí o laser acaba passando ali, né? Ele acaba recebendo impacto, mas bem absorvido aí pelo escudo aí, pelo robô ali da IA da Hércules, né? Doideira. E aí ele vê aqui a Nana Shimura, né? Num devaneio que ele tá tendo ali depois do impacto. Vê também o Naito Ai também aí, né? E ele tá no chão todo arregaçado, né? E ele fala que ele não pode proteger ninguém, etc e tal, né? Mas aí ele lembra ali das palavras da mãe do Midoriya, né? Pedindo pra ele viver e tal, né? Pra ele não jogar a vida dele fora, né? Ele ainda tem que proteger o Midoriya. E isso faz ele continuar... Ele se arrasta, literalmente. Ele não pode levantar, ele não sente mais as pernas. Mas ele fala, pode vir, né? Chamando pra mão ali o All For One ainda, né? Que doideira. Mas o All For One tá focado lá na batalha, porque ele já tá quase lá, né? O caos aí, né? Que aconteceu acabou levando eles até bem próximo ali da região onde tá o Midoriya e o Shigaraki, né? Ele tá com a faca e o queijo na mão, basicamente, aí, né? Aí a gente vai aqui para o Caixão do Céu, onde o Twice ainda estava sumindo, no caso, os clones que a Toga tinha feito do Twice, né? Ainda estão sumindo ali. E a Momo tava protegendo a galera. Mano, a Momo fez um monte de coisa aqui, cara. Metralhadora giratória, lance, escudo, lança-míssil, sei lá. Ela fez tudo que ela podia ali pra defender a galera do suporte ali, né? Enquanto eles estão tentando manter o Caixão no céu ali de pé, né, cara? Doideira, flutuando no caso aqui, né? Doideira, mas parece que talvez dê aí pra estabilizar a parada, né? Só que tem um problema, o All For One está na área, né? Onde ele pode usar o teleporte de lama que ele já tinha usado lá, e o Midoriya tá ocupado, né? A gente vê aqui o Naomasa lá comentando, né? Que, pô, o Midoriya tá conseguindo rivalizar ali com o Shigaraki, mas tá muito balanceado, né? E aí, se o All For One aparecer ali, já era, né? Tipo, o Midoriya só tá conseguindo se deter o Shigaraki por um milagre, basicamente, ali, né? Complicado isso aí, né? E aí a gente vê aqui que o All For One quer pegar ali o Shigaraki, né? Pra controlar ele, fazer a parte dele que ainda tá dentro do Shigaraki ali, tomar o controle. E a gente vê aqui que o All Might tá tentando chamar ele pra mão ainda, né? Mesmo se arrastando ali. E detalhe que ele tem uma luva aqui, que é muito importante, essa luva. E aí a gente vê aqui que quando ele tenta ali ativar, né? Quando o All For One tenta ativar ali o Shigaraki, né? A gente vê aqui que começa a sair lama ali do Shigaraki, só que o Shigaraki engole a lama, falando, não atrapalha não, né? Tô no meio de uma briga legal aqui, não me atrapalha não, né? Ele é independente, rebelde, né? E aí o All For One percebe, né? Minha consciência já foi dominada pelo Shigaraki, aparentemente. Mas ele ainda pode resolver isso se ele for lá presencialmente, né? E é o que ele acaba indo lá fazer, né? E aí ele vai e pega o All Might. Ele vai, e o All Might queria isso, por isso que ele dá um sorrisão maluco aqui depois, né? Aí a gente vê aqui que tá rolando aí a trocação ali, né, entre o Midoriya e o Shigaraki. Shigaraki, olha, vai lá ajudar teu mais velho lá, né? Enfim, aí o Midoriya olha pra lá e vê, né, o All Might sendo carregado que nem um troncho aqui, né, um negócio todo bizarro.
E aí o Midoriya fica bem triste, porque ele, na cabeça dele, ele tá vendo que o All Might ele tá meio que desaparecendo também, né? E aí isso deixa ele muito triste, ele quase chora ali, mas ele tenta manter a compostura, né? Aí a gente vê aqui o All Might comentando, né? Que ele pensa ali sobre o Midoriya ter falado lá atrás se ele podia ser um herói ou não. Ele fala que pode, né? Porque ele nunca conseguiu abandonar seus sonhos, né? E o All Might também não vai abandonar o sonho dele, não. E aí o que ele faz? Ele abraça o All For One. E o All For One não esperava essa. Ele tem uma imagem, um flashback de guerra muito engraçado aqui. Que quando ele tava lutando contra a Nana Shimura e derrota ela, inclusive, né? A Nana Shimura, cara, você vai perder pro All Might. Sabe por quê? Porque o All Might é mais maluco do que você. Talvez ela não deveria ter falado isso, cara. Porque isso acabou salvando ele, de certa forma, né? Porque o All Might, ele tenta se explodir. Aquela luva é a luva que tem o poder do Bakugou. Ele ia se explodir com o adversário dele, né? Se ele fosse se explodir ali, ele ia regenerar o suficiente, provavelmente, ali, o All For One, pra poder fazer ele rejuvenescer de vez, né? Só que acontece que o All For One, como ele já tinha, né, ele por instinto lembrou desse trauma de guerra aí, ele acaba usando um espinho ali dele ali, um parafuso que sai dele ali, pra poder quebrar a luva e desativar, né, ela ali na hora, né? Doideira, ele arriscou tudo aqui, né? E aí já era, né? Ele lambeu ali o sangue do All Might pra paralisar ele. Agora o All Might não pode fazer nada. Agora acabou. Agora acabou, irmão. Agora acabou mesmo, né? Doideira. Da hora demais. Ele fala que ele aprendeu muito bem como um herói ferido pode ser assustador, né? Eu não vou dar esses mole de novo, não. Chega dessa parada aí, né? Chega até a rasgar. Ele dá um sorriso tão grande que ele até rasga a cara. É muito doido. Enfim. E ele tá feliz pra gente ver essa cara aí do All Might, né? O All Might fala, cara, perdi tudo aqui, né? Putz grila. E lembrando, tá sendo gravado, né? Aí o Gently Criminal, ele ia pra lá, né? Já que aparentemente a aeronave tava se estabilizando ali. Só que de repente o All For One tá com um raio ali, que era pra ser mirado no Gently, mas acabou pegando no Colégio A ali. E aí faz o negócio cair de novo. E aí o pessoal tentando gravar ali ainda, né? O pessoal aí do marketing. E o Gently Criminal tem que ficar tancando mais ainda, né? A queda ali, tem que absorver mais ainda essa parada. E assim, ele tentou realmente apagar ali o cara, mas pelo menos isso aí vai manter ele distraído, né? O Gently tá fora da jogada de novo. Nem entrou, já saiu. Aí depois tem aqui o pessoal da aeronave lá dos Estados Unidos, né? O pessoal da Força Aérea, que também são derrubados ali por ele num ataque cortante bem rápido, para eles não poderem cercar ele como fizeram lá ajudando a Star Stripe, né? E o cara do governo americano ficou boladão. E aí a gente vê aqui que o Midoriya, né, quando olha ali para o que tá rolando, ele vê essa cena aqui, que é o All For One fazendo um sacrifício ritualístico, né, sacrificando ritualisticamente ali o All Might. E aí todo mundo tá vendo isso daqui, né, todo mundo fala, caraca, mano, ele vai perder. Tem um velho que fala ali, caraca, o All Might me salvou, cara, ele não pode cair assim, né. Mó legal, tem a Melissa aqui também, né, comentando. Tem o Torino aqui também. E tem um cara aqui que ele comenta de maneira seca, né? Acabou. É isso aí, né? E aí a gente vê aqui que é o fim de uma era. O cara comenta ali no telefone, né? E aí o Midoriya até tenta estender a mão ali pra ajudar, né? O All Might, porque ele não pode sair dali. Ele quer ajudar, mas ele não pode. E aí, nesse momento, tem que ter um milagre, né? O Shigaraki não faz nada com ele podia ter feito. Mas ele fica, cara, eu quero saborear isso. Deixa rolar. Quando quebrar o Midoriya que tem o espírito quebrado, eu vou lá, né? Eu resolvo a situação aqui. E aí ele talvez tenha sido o erro dele. Porque de repente tem um brilho de esperança lá no caixão do céu, né? No colégio A ali, caindo. E é ele. Ele se levantou. Bakugou está de volta. Caraca! E aí o Midoriya também, nossa, como assim, né? E a gente volta pra imagem lá do All Might, né, sobre os símbolos que ele deixou pra trás, né, as luzes que ele deixou pra trás, e dois dessas luzes aí é o Midoriya e o Bakugou, né, ele tem aqui, quando eles brincavam lá de cartinha quando eram pequenos e tal, e o Bakugou quando levanta ele tá com a cartinha dele, ele tá com a cartinha ali do All Might, né, muito foda isso aqui, cara, isso aqui foi uma transição muito foda, e ele dá uma olhada ali pra baixo já entendendo a situação toda, né, cara. Isso foi incrível. O Midoriya é chocadaço com isso aí. Tipo, a energia dele também sai como se fosse lágrimas ali também. Só de ver o Bakugou, muito da hora. E aí tem aqui essa última imagem, né? O fim de uma era e o começo. Cara, se isso não arrepiou ninguém, olha... Não é possível, velho. Caraca, isso é... Nossa senhora, isso aqui foi demais. Enfim, termina dessa maneira absurda de cinema aqui
né, esse episódio 2 aí da 8ª temporada de Boku no Hero. Espero que tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês. Lembrando aí, ó, Live Pix aqui para ajudar o canal. Tem os membros aqui, um salve para os membros. Muito obrigado, valeu nerds. Fui!